Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professora Cris Miura na área. Bora lá falar da segunda fase da Unicamp. Afinal, para aqueles que são seguidores do canal, sabem muito bem que a Unicamp trabalha gêneros textuais. Gênero que, Cris? Textual? Não tá entendendo nada do que eu tô falando? Então senta aí, pega o teu copinho de água, porque depois da vinheta você vai saber como arrebentar na prova da Unicamp nesse ano. Bora lá então? E antes de mais nada, você vai fazer o quê? Ajudar a Japinha aqui. Inscreva-se no canal, ative esse sininho aí e deixa a droga... Mentira. E deixa o seu like também, porque a pessoa aqui tem uma certa carência, né? Então um like vai ajudar. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então olhar para 3 aspectos fundamentais da prova de redação da Unicamp. Deixa eu só abrir um parênteses rapidão aqui. Okay. Quando eu falar de gêneros textuais, eu estou falando da Unicamp, mas não só. Quem presta o EN, quem presta o EL, UFO, no meio do ano, também pode utilizar esta aula para poder estudar para a prova de redação. Cris, mas eu estudo para a prova de redação? Claro! Você acha que você vai entrar como, filhão? Prestem bastante atenção nessas 3 dicas e aproveite também não só para a Unicamp, mas para outras universidades, belezeira? Bora lá então para as 3 dicas dessa aula. Primeira dica: enunciado de proposta. Cara, se eu tivesse que dizer pra ti algo que você precisasse levar pra sua vida no vestibular da Unicamp, leia o enunciado. Eu vou mostrar o enunciado da prova de 2018 e preste muita atenção nos destaques que eu vou apresentar dentro desse enunciado, porque eles são fundamentais para o seu texto, ok? Pegue seu lapisinho, seu caderno e preste atenção nisso agora. Pessoal, então essa aqui é a prova da Unicamp de 2018 e eu vou pegar somente o texto 1. São 2 propostas, eu vou escolher uma para que a gente possa falar sobre enunciado. Então vamos lá de forma bem prática, como a gente gosta aqui no canal. Olha o seguinte: você é um estudante do ensino médio, então ele já traz, o enunciado já apresenta quem é você nessa proposta de redação. Ou seja, você não é o atleta, você não é o vizinho lá da sua casa, não, você é um estudante do ensino médio. Então você está falando na posição de alguém que é um estudante do ensino médio. E foi convidado pelo Grêmio Estudantil para fazer uma palestra aos colegas sobre um fenômeno recente, o da pós-verdade. Cara, conforme você for lendo o enunciado da prova, vá grifando cada um dos elementos. Então, no caso aqui, quem fala? Estudante do ensino médio. Para quem ele vai falar? Para os colegas com relação a esse contexto educacional. Então, você está falando de estudante para estudante. Sobre o que você vai falar? Pós-verdade. Leia os textos abaixo e, a partir deles, escreva um texto para a sua palestra. Tarará. Qual é o gênero textual? Palestra. Galera, quando a gente fala de gênero textual, eu estou dizendo, eu vou falar de uma forma muito simples, sem conceito, de forma bem prática. Cara, é o modo e a maneira como você escreve algo. Quer um exemplo? Quando você faz um comentário no Facebook para sua avó porque é aniversário dela, aquilo é um gênero textual. Quando você manda um WhatsApp pro seu namorado ou pra sua namorada para saber aonde ele tá. Putz, que mala, hein? Mas enfim, quando você manda esse WhatsApp, é um gênero textual. É a forma como você se coloca por meio da escrita no mundo. Uma maneira, ok? Então, qual é o gênero textual especificamente na prova de 2018? Palestra. Cris, mas como assim palestra? O que eu arrumo? Como que eu faço? Calma, isso é questão estrutural. A gente tá lendo enunciado agora. Que será lido em voz alta na íntegra. Olha como que a Unicamp é bonitinha com vocês. Até destaca no enunciado o que você precisa entender, o que você precisa dar um maior valor. Tá? Seu texto deve conter, segura agora essa, dá aquela respiradinha e segure. A Unicamp vai trazer os tópicos que precisam. Olha só, eu não falei que você escolhe, não. É obrigatório mencionar os tópicos dentro da redação. Quais são os tópicos especificamente nessa prova? A. Uma explicação sobre o que é pós-verdade e a sua relação com as redes sociais. Estão aqui bem do A inteirinho. E B. Alguns exemplos de notícias falsas que circularam e se tornaram pós-verdade. E o último C, consequências sociais que a disseminação de pós-verdades pode trazer. Meu,
É tipo lista de supermercado. Sua mãe foi lá te dar uma lista pra você comprar 10 itens, certo? Você foi lá, comprou, ticou, bonitinho. A mesma coisa aqui. Você precisa ticar. Você vai olhar pro teu texto, terminou lá o teu rascunho. Não vou falar de estrutura. Você terminou o teu rascunho. Mencionei o item A? Ok. Mencionei o item B? Ok. Mencionei o item C? Ok. Já é. Então, pensem com relação ao enunciado pra gente já fechar essa dica aqui pra ir pra próxima. Observe todos os elementos que compõem o enunciado. Tanto quem fala, para quem fala, o que fala e de que forma. E o principal, quais tópicos devem entrar na sua redação. Beleza? Bora pra próxima dica então. Nossa, mano, esse negócio de gênero é muita armadilha, né? Tipo, o cara coloca, como você falou, não sei o que lá da sua palestra. Como que eu faço isso? Se você não presta atenção, você não consegue entender que é o gênero. É tipo, teve um ano que era, a gente chama de verbete de dicionário. Tipo assim, todo mundo, você procura na internet um conceito, mas você não sabe o que é que chama verbete de dicionário. Aí foi o ano que a maioria zerou, porque o cara ia lá e colocava título. Nossa. Tipo assim, não tem título. Imagina, você entra na mão só, vou procurar a palavra, sei lá, luz. Luz, a luz. Tipo, não existe. Aí a galera, porque a Unicamp ela divide em duas fases. Se você erra o gênero, ele nem corrige seu texto. Segunda dica então. Cris, quais gêneros textuais eu devo estudar? Cara, eu sei que você vai ficar triste agora. Talvez até um leve xingamento virá até mim. Porque você vai me dizer, ah não, Cris, aí você me complicou a vida, né? A Unicamp não trabalha com lista de gêneros textuais. Cris, pelo amor de Deus, como assim? Pode cair qualquer coisa. Pode cair qualquer coisa. You going, Phil? I love you, Alan. Pode cair qualquer gênero, né? Não vou chamar gênero de coisa. Pode cair qualquer gênero textual. Diferentemente, por exemplo, na Universidade Estadual de Maringá, que libera uma lista de 10 possíveis gêneros textuais a serem cobrados. Aí você vai me dizer o seguinte, pô, a Unicamp faz um negócio desse só para complicar a vida do candidato. E aí eu vou te dar uma leitura com relação a isso. O que a Unicamp, a universidade, espera de você? Que você utilize a escrita não única e exclusivamente para entrar em um vestibular, mas o principal, para sua vida. Todos os dias você utiliza um gênero textual para escrever. Eu brinquei do bilhete, eu brinquei do WhatsApp, mas é fato. Hoje, a escrita ela é presente em vários momentos da nossa vida. Então, se você começa a estudar e escrever só para o vestibular, como que você vai fazer depois de entrar na universidade? Então, o que a Unicamp espera? Não é que você memorize os gêneros textuais, mas ao contrário disso, que eles façam parte da sua vida. Fechou? Momento reflexivo sai. Vamos lá, então, para o conceito. Pensando em gêneros textuais, a Unicamp já cobrou carta do leitor, já cobrou texto de apresentação, já cobrou palestra, como eu mostrei, e artigo de opinião. É lógico que outros gêneros já caíram, mas o que é o mais importante que a gente vai destacar, que é a minha terceira dica. Existem alguns gêneros que têm uma maior reincidência. Então, o que você vai fazer? Você vai treinar os que têm maior reincidência e não que você não vá buscar outros gêneros, mas você vai dar o seu olhar, o seu tempo de estudo para certos gêneros textuais, tá? Então, nessa segunda dica, o que eu oriento? Busque no próprio site da Unicamp, e eu vou deixar o link aqui embaixo, para que você veja o manual de redação. Todos os anos, a Unicamp divulga o manual de redação com relação ao vestibular passado, e ela coloca a redação acima da média, a redação na média e a redação abaixo da média. Logo, você consegue saber quais as possibilidades. Bora lá, então, para a terceira e última dica. Eu organizei alguns gêneros textuais que são mais cobrados nos vestibulares. Só para você ter uma ideia da quantidade de gêneros que podem cair, eu vou listar 10 que são possíveis de serem cobrados. Segura aí, ó. Artigo de opinião, carta aberta, notícia, carta de solicitação, carta do leitor, relato, resposta argumentativa, carta pessoal, resumo e texto instrucional. Cris, pelo amor, me ajuda, porque como eu faço com essa quantidade de gênero? Calma, daqui a pouquinho eu já falo com você sobre isso. Pessoal, por que as universidades cobram essa quantidade de gêneros textuais? Justamente para saber se você domina a escrita, não em um só gênero, como é a dissertação argumentativa, mas
também em outros gêneros. E ó, preste atenção, o que é importante nos gêneros textuais? Saber estrutura. Você sabe qual é a estrutura de uma carta de solicitação? E de uma notícia? Você sabe qual é a estrutura? Ou seja, você quer ir para uma prova de gênero textual, não importa a universidade, mas você sabe como montar essa redação? Deu vontade de chorar, né? Calma, porque agora a Japinha aqui vai salvar a sua vida. Aqui embaixo desse vídeo você acha um link com 10 gêneros textuais totalmente estruturados. Você vai saber qual é a estrutura de uma carta de solicitação, qual é a estrutura de uma notícia, ou seja, quando você chegar na prova, filhinho e filhinha, dê beijinho no ombro do seu concorrente, porque só você vai saber essa estrutura. Surprise, motherfucker! Então, ó, aqui embaixo do vídeo, acesse, clique no link e baixe o e-book para que você entenda de fato como você pode aumentar o seu desempenho na prova de redação sabendo qual estrutura utilizar. Fechamos mais 3 dicas para quem quer arrebentar na prova de redação. Como eu falei, aqui na Pontui a gente mostra o conceito, mas o principal traz a prática. Se você baixou o e-book, você vai perceber isso e a diferença na hora de escrever sua redação. Mas ó, não me deixe sozinha, dá aquela curtida aqui no nosso vídeo, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Sim, há um sininho louco esperando por você para ser clicado, para estar contigo a todo momento. E claro, precisou de alguma dica, precisou de aumentar o seu desempenho na prova de redação, a gente está aqui para isso. Galera, um beijo grande e até o próximo vídeo. Até mais!